Vamos lá, então, pela terceira vez, iniciando a gravação, vou falar sobre as rotas encarnacionais. Hoje eu vou falar sobre alguns tipos de rotas encarnacionais que encontramos hoje no planeta. Existe uma base do sincretismo religioso de diversas religiões, eles não citam as diversas rotas encarnacionais e a gente precisa ter uma abertura consciencial maior para compreender isso. Então, primeiro eu vou explicar sobre um acontecimento do planeta para que você comece a se perceber em qual rota encarnacional que você se encaixa, certo? Então vamos lá. Existia lá um planeta divino, maravilhoso, que é a Terra. Todo mundo que vai estudar sobre Urântia, vai estudar sobre o planeta Terra, sobre a... Como é que é o outro nome que falam também da... Tem a Urântia, já vou lembrar os outros... A nossa Terra tem vários nomes. E a Terra em si, o planeta, a Gaia, o grande planeta, ele é um planeta que é portal de diversos espaços. Algumas pessoas dizem, aqui é fofoca espiritual, né? Dizem que a Terra, ela é como se fosse o chakra básico do sistema da Via Láctea. Então é como se fosse a estrutura telúrica mais densa, mas que faz com que se possa parir, se possa nascer novas eras, novos movimentos. É um lugar de morte e nascimento. O chakra da base é morte e nascimento. Então, quando a gente estuda sobre a Terra, a gente sabe que tem muitos portais intergalácticos de linha de tempo aqui. No início da humanidade, nós somos a 19ª humanidade sob a crosta terrestre, Então, na nossa humanidade, lá no início, quando iniciou a Terra, que vieram os primeiros Kumaras, que vieram as primeiras delegações, era para investigação de diversos projetos, principalmente de ordem científica no planeta. Então se vinha estudar como é que as coisas acontecem na matéria bariônica, como que se traz lá das redes neurais, da parte das mônadas e constrói, e nisso vinha as redes de Melquisedeque, Voronandek, Lanonandek, que são os arquitetos, construtores e engenheiros, que eles têm que andar tudo junto, né? Para construir novos projetos dentro das linhas encarnacionais de rota de Mika, de Metatron, de as várias rotas dos criadores divinos. Então, o início da Terra era tudo muito lindo, maravilhoso, vários projetos existenciais aqui acontecendo, aquela coisa bem lúdica, digamos assim, que a gente tem de paraíso. E estava tudo andando, agora falando uma linguagem científica, todos os projetos estavam se desenvolvendo e as coisas aqui se desenvolviam de uma maneira com uma velocidade muito interessante. Porém, a Terra, ela não tinha ainda, como era um lugar de experiência. Você já imaginou como é que antigamente as experiências, não se tinha leis governamentais para experiência? Por exemplo, você já se deu para pensar quando surgiu a ovelha Dolly, entre aspas, o primeiro clone de animal que viveu, que a gente sabe, né, que foi publicado? A partir daquilo dali, começou a precisar a humanidade a pensar sobre a história da clonagem e sobre que leis que iam regulamentar isso. Conforme a ciência vai evoluindo e fazendo novas descobertas e a gente vai entendendo a proporção do que a gente pode fazer aqui a nível de ciência e tecnologia, precisa vir uma outra história que é a lei, que vai regulamentar aquelas experiências. Ah, pode até aqui não pode. Então, antigamente era comum tu fazer experiências em animais, isso era bem visto. Hoje em dia, com os direitos, já não é bem visto. A gente tem, inclusive, leis para fazer guerras, a gente tem lei para tudo. Então, esses dois elementos de cientistas e experiência, investigação, eles precisam vir com regulamentações para a gente entender até onde a gente pode ir. Mas esse até onde a gente pode ir, ele só acontece depois de que a gente fez algo que, opa, isso aqui pode mudar tudo. Então, eu quero que você entenda que a experiência, ela está muito ligada com algo que regula. Então, nisso, a gente já tem duas rotas encarnacionais, lá no início dos tempos, que era dos cientistas, linha de cientista que vinha, eu inclusive sou de uma linha de cientista, e os que regulavam, que ficavam ali olhando até onde vocês estão indo, a ponto de não explodir com todas as outras experiências, né?
E aí sempre tem as experiências que dão certo e as experiências que não dão certo. E no meio dessa história, e é nada deu certo e que não dão certo, é que vem as leis regulatórias. No meio disso tudo, antes que ficasse claro o que ia regular as leis da Terra dentro de todo o sistema planetário, dentro das organizações estelares, veio tinha uma situação acontecendo nas outras esferas e se precisava da procedência a uma grande quantidade de seres que eram exilados, os exilados de Capela, os exilados da Guerra de Orion, eram muitos seres que estavam exilados, não se sabia o que fazer com aqueles seres, e pegaram e disseram, já que lá as coisas funcionam bem, eles estão fazendo experimentos, vamos mandar esses exilados para lá, para fazerem experimentos lá. Então, na Terra, a gente tinha uma energia de alta qualidade para experiências maravilhosas, com energia crística e tudo mais, dentro da linha dos Kumaras, dentro de várias outras linhas de cientistas. Tinha também a proteção e a organização ali das outras leis, a parte, né, das confederações, superconfederações. E aí, essa galera disse, não sabemos o que fazer, vamos mandar esses aqui para eles testar. Só que quando chegou essa grande camada de exilados, eles entraram numa outra rota encarnacional dentro da rota encarnacional da Terra. E aquilo densificou muito o planeta e começou a gerar um grande desequilíbrio, como se tinha determinados experimentos que não eram tão positivos assim, que não eram tão harmônicos assim. Isso gerou dentro da rota encarnacional uma desarmonia e o que se fez? Vamos fechar a barreira de frequência. E aí o que era um planeta de experiência e de escola virou um planeta prisão. Vão fechar aquela barreira de frequência porque sabe-se lá o que vai acontecer lá. E quando fechou a barreira de frequência, muitos daqueles seres que estavam aqui em rota encarnacional para experimento e para experiência, que eram de uma frequência crística muito alta, porque eram de altas inteligências, os filhos paradisíacos e grandes delegações intergalácticas de aprendizado, muitos foram recolhidos, mas quando teve a urgência de fechar a barreira de frequência, outros ficaram aqui e começaram a entrar em determinadas rotas encarnacionais densas da roda de Sansara, que aí sim é a rota encarnacional da encarnação e desencarnação inconsciente. Por que ela existe? Porque essa galera que vinha dos exilados era uma galera muito pesada, muito densa, bélica. Eles precisavam esquecer daquela densidade para entrar numa rota encarnacional onde eles vibrassem e aprendessem a vibrar na neutralidade e pudessem viver o amor crístico, viver uma outra experiência do Sagrado Espírito Santo. Então, esses que vinham dessa rota encarnacional de Capelas, eles precisavam esquecer as coisas, senão eles iam manter a guerra de novo aqui. Pode ver que para o ser humano, para a grande maior parte dos seres humanos, é muito mais fácil tu entrar no desequilíbrio, na briga e na violência, do que na força agressiva yang harmônica e a força criadora feminina yin harmônica. É muito mais fácil entrar numa energia desarmônica, porque essa faz parte da rota, da essência dos exilados, né? Então, esses que estão nessa rota aqui, que estão dentro da barreira de frequência, eles foram densificando muito o planeta e alguns daqueles cientistas e daqueles filhos paradisíacos que estavam aqui e não foram retirados quando fechou rapidamente a barreira de frequência, ficaram no planeta em uma outra rota encarnacional, porém com a densidade da barreira de frequência. Então hoje a gente tem, só com isso que eu estou falando, temos duas rotas encarnacionais distintas, uma com consciência e outra sem consciência. Só que qual é que tem a maior quantidade e não qualidade de seres? Essa aqui. Qual é a que tem a maior qualidade de inteligência e alberga uma consciência de amor e luz? É essa aqui. E aí quem é que tá certo, né? Quem é que tá certo? É quem tem mais quantidade ou tem mais qualidade. E essas duas rotas encarnacionais, elas estão na mesma linha espaço-tempo. A gente está vivenciando o mesmo tempo de prisão no planeta.
O que são as grandes egrégoras de luz que começam a resgatar a consciência a partir do despertar consciencial? Quem é que eles vêm despertar? Eles vêm despertar esses que estavam nessa primeira rota encarnacional aqui, tipo, criatura, te lembra? Tu é um avatar divino, você veio instalar situações incríveis aqui para melhora do corpo de humanidade. Você já veio para cá para isso. Para que você traga, os agentes de mudança, soluções que possam melhorar ou até despertar a consciência de todos aqueles exilados. E aí tem um fenômeno maravilhoso que você já deve ter visto falar, que é o fenômeno do Sagrado Espírito Santo. Quando alguém que era de rota encarnacional, de exilados, consegue mudar aqui no seu campo energético de 51% de negatividade versus 49% de positividade para 50% e 50%, eles dizem que eles conectam. É quando as pessoas vão para a igreja e dizem, meu Deus, eu vi Jesus. Você geralmente vai perceber que as pessoas que falam que conectaram com Deus, que viram Jesus, elas estavam numa merda. Elas estavam vivendo uma densidade, uma dualidade gigante, elas estavam vivendo muito mais energia trevosa do que uma energia de conexão divina. E aí elas aumentam seu gradiente energético, se conectam com a força e elas têm uma experiência transcendental de conexão com Deus. E elas começam a partir dali uma outra conduta, outras posturas de vida, geralmente ligadas à retidão, às virtudes do sagrado, do ser humano divino. São pessoas que saem daqueles comportamentos perversos, densos e relativos e começam a ter um caminhar muito claro, que tu consegue perceber a positividade se espalhando na vida daquela pessoa. Então, esses são seres exilados que conseguiram conectar com os experimentos e as experiências do DNA Mahatma e Crístico. Eles começaram a conectar com isso. E eles só fizeram isso porque tinha aqui outros seres sustentando esse campo de energia, que já vibram nesse campo de energia, que já vieram com essa rota encarnacional. Então, quando eu não sou de exilados, e sim, eu sou de origem estelar, das egrégoras que vieram para cá no início, mas fiquei aqui esquecido quando a barreira de frequência fechou, eu ainda estou aqui em missão, muitas vezes, e eu preciso executar essa minha missão. E para que eu possa executar essa minha missão, eu preciso entender que eu vou ter que sair desses comportamentos dos exilados que estão presos na barreira de frequência e conectar com aquilo meu de missão e executar aqui na matéria o que eu vim fazer. E aqui tem um ponto que a gente precisa olhar. Geralmente essas pessoas daqui, elas já emitem luz, elas já são seres que por onde passa, eles vão levando lucidez, elas vão levando clareza, vão levando elas já possuem dentro da sua centelha crística e divina conectadas com a sua matéria, elas já estão conectadas. Lembra do outro vídeo, a essência, a personalidade, o ego, ela já está completamente conectada. Ela já transmite, ela já transpira essa luz essencial, a sua lucidez, a sua clareza, o seu brilho divino naturalmente. Então, para essas pessoas, elas não vão viver essa parte ritualística de que o pessoal daqui vive. Vi Deus, a minha vida mudou. Não, criatura, o negócio com a gente é diferente. A gente já tem essa fonte criadora dentro da gente. A gente veio expressar a partir das nossas condutas. E conosco o processo não é nesse tamanho fenômeno. Porque conosco a nossa frequência do nosso cardíaco já é acima. E é muito fácil pra gente entrar para a energia do amor, ela já está dentro de nós, é a nossa própria natureza. É muito fácil a gente acionar a nossa sabedoria, ela já é a nossa própria natureza. É muito fácil conectar com as egrégoras, elas estão fundidas à nossa presença. Não é algo fenomenal, é algo que já é natural para você. Isso são aspectos dessa rota encarnacional. Se você sente muito isso, se você está muito conectado e percebe que já é sensitivo, a clarividência, a conexão é tão natural para ti, sinto lhe informar, você é um avatar divino aqui em missão e tem algo a fazer que é despertar, tem a ver, que não tem algo a fazer que vem de uma memória estelar anterior que você precisa recuperar dentro de si, anterior a essa densidade toda. E isso vem nos nossos comportamentos, vem nas nossas posturas.
a gente não estar preso, não achar que é normal ser denso, não achar que é normal. A normose, toda a matrix, a matriz, a barreira de frequência, ela é fechada nisso. Então, quando eu começo a sair desses comportamentos, que é o que eu chamo de animal racional, e começo a entender que eu sou um ser humano consciente, que a minha rota encarnacional é diferente dessa daqui, eu começo a vibrar numa outra frequência e a minha vida começa a ter um impacto de valor existencial distintas. Porque um ser nessa rota encarnacional movimenta a consciência de qualidade de milhares e milhares desses. E essa é a nossa função. Executar a nossa função divina aqui, seja se você está na rota encarnacional dos cientistas ou daqueles que são os comandantes, que é a outra linha, que é mais linha grossa lá do Miguelito, né, que são os que vieram manter a lei, ou seja, naqueles que vieram construir, os novos construtores de novas consciências, novas realidades, que você possa assumir o seu compromisso divino autêntico e não se contaminar com a normose e a densidade, embora nós estamos nessa mesma linha de espaço-tempo. E aí que tu consegue viver nessa linha de espaço-tempo, mas numa realidade que condiz a tua rota encarnacional. Deu para entender? Vamos falar dos códigos ascensionais. O que os códigos ascensionais fazem? Eles são para essa rota encarnacional aqui. Eu não sou exilado, eu já venho de uma luz essencial, eu já venho de uma outra conexão. Os códigos ascensionais, eles nos auxiliam a desconectar, né? São códigos como um cadeado que tu abre de toda essa densidade da barreira de frequência, dos comportamentos, das situações que a gente tem a nível de DNA, porque todos esses, quando eles estão todos que estão encarnados na Terra, estão encarnados com essa mesma roupagem que é o projeto adâmico, que é todo mundo ser humano, né? Todo mundo na mesma raça humano, embora nem todos sejam provindos da mesma raça raiz. Então, como todo mundo está com a mesma traje galáctico, os seres encarnacionais daqui, eles precisam começar a se desvincular das cargas genéticas e hereditárias de tudo isso. E principalmente do karma hologramático que carrega quando tu entra para a rota encarnacional. Tem muitos e muitos seres que vêm dessa linhagem estelar mais potente, que tem uma inteligência, que tem uma outra característica de criação existencial, que viveram muitos anos ou muitas vidas, muitas existências nesse tipo de fractal, ou até mesmo agora. Já sabe que tu é diferente, mas tu acaba querendo ser normal igual aos outros, que parece ser mais fácil, mas dificulta a tua vida, né? Então, quando os códigos ascensionais, o que eles fazem? Eles são códigos, chaves que vão te tirando dessa frequência densificada, vão te desligando disso daqui, mas te auxiliam em contrapartida a materializar a tua missão na Terra, porque se tu tá em missão, então não foi resgatado ainda, e que tu tá em missão é porque tu tem algo a cumprir e tem importância para as grandes confederações, que o estudo que você veio fazer, a missão que você veio fazer tem importância, e é essa importância que você precisa retomar e materializar. Os códigos ascensionais quânticos, eles te ajudam a limpar de tudo isso daqui, te desgrudar disso, recuperar o teu entendimento aqui, no aqui e agora, dentro desse traje galáctico, do que você vai fazer aqui para fazer com que a sua missão ocorra. Por isso que a sua permanência aqui tem importância. Então, embora a gente é meio ETzão fora da caixa, né? A gente pensa diferente, a gente tem uma sensibilidade diferente, a nossa existência aqui tem importância. Então, não fica fugindo para o mundo astral o tempo todo. Nosso processo é em conexão multidimensional, sim, só que o que a gente veio fazer é materializado nessa estrutura bariônica, trazer da fonte criadora aquilo que tem a ver com o nosso projeto divino aqui, senão a gente já tinha partido. O que a maior parte, por que esses daqui perdem força e esses aqui acabam conduzindo as coisas? Porque boa parte desses está tão desconectado da fonte, das suas próprias egrégoras, sua família estelar, que quando precisa fazer algo, pensa que tem que fazer sozinho. Que, quando começa a despertar para tudo isso, entra muito mais em desistência encarnatória. Boa parte das pessoas começam, dos seres humanos conscientes, que começam a recuperar a sua memória estelar, não quer mais ficar aqui, quer voltar.
só que tem que ficar para cumprir a sua trajetória no seu espaço-tempo. Então, que fiquem com honra, com amor ao seu projeto original e que possam, de fato, fazer o que vieram fazer. Porque só quando a gente conseguir fazer a nossa parte e não entender que a gente não pertence, entender que a gente não pertence a isso e não querer ser isso, é quando a gente fizer a nossa parte, trazer essa qualidade, as grandes transformações, é que de fato essa grande massa crítica densa consegue transformar e melhorar a nossa qualidade de vida. Então a gente tem um compromisso quântico, porque um aqui alinhado, firme, referencial forte, muda todo mundo. Uma mente brilhante muda todo mundo. Uma mente brilhante que fez existir o YouTube, que fez existir o Instagram, que fez existir a internet, mudou a vida de toda essa massa. Ai, Ana, mas eles usam mau uso. Tem os de mau uso e tem aqueles que vão encontrar vídeos como esses e de tantos outros agentes, avatares conscienciais e que vão começar a despertar. Tem os que vão usar mal, mas essa responsabilidade é deles. Mas um que tomou uma iniciativa a fazer, vou enviar para a Matrix algo de comunicação mundial, global e que vai fazer espalhar uma nova energia, que é a informática, né? Uma outra conexão, uma outra maneira de comunicação. Quem está daqui usufrui e impacta aqui. Como eles, é óbvio que eles vão usar nos costumes deles de, por exemplo, usar as redes sociais para se banalizar mais, para ficar mais burro, para ficar mais idiota, perder mais tempo. Mas muitos vão, mas outros vão conseguir passar pelo fenômeno divino de despertar e reconectar com a sua consciência crística. Outros vão usar as informações para acordar sua consciência cósmica e lembrar que eles só estão nesse planeta prisão porque eles têm algo a cumprir, a melhorar. E aí começar uma outra rota. Então, compreenda que existem várias rotas encarnacionais na Terra, com comportamentos distintos, com impactos distintos na existência. E que se você não veio, não é um exilado de Capela, não, e de outros lugares exilados, da Guerra de Órion e tudo mais, e você é sim um avatar consciencial, as coisas são diferentes para você, a sua consciência já despertou, você já entendeu o que tem para ser feito, comece a dar passos na sua rota divina, a materializar na matéria a sua experiência existencial idêntica, alinhada com a fonte, porque nós somos conectados direto com a fonte e que a fonte se expresse aqui a partir dessa corporeidade. Traga esse brilho, essa lucidez e essa ação no seu projeto divino. Para de ficar querendo ser normal. Conecta com o que tu é. E quem a gente é? A gente tem clara evidência, a gente tem uma mediunidade ampliada, a gente tem conexão com a nossa egrégora de luz. A nossa egrégora de cada chakra conversa com a gente, cada chakra é um templo divino, que tem uma egrégora de sustentação, seja egrégora de sustentação do chakra da base para nos materializar, do chakra umbilical para trazer o prazer dessa existência, do plexo solar, que é o meu poder existencial para eu agir, seja a egrégora dos mestres ascensos, que é do coração, que eu começo a vibrar no meu modelo de ascensão, e as outras egrégoras estelares mais celestes. Seja um agente transformador de mudança, um eu divino potente que honra toda essa egrégora que está aqui contigo, porque você é o avatar de toda essa egrégora andando pela Terra, que teve coragem para vir fazer um negócio. Eles querem nos ajudar e nos guiar, mas aí a gente precisa honrar essa conexão e entender que, sim, nossa sensitividade, a nossa mediunidade tem muito valor de impacto, a nossa multidimensionalidade é que faz com que a nossa vida gere um impacto tão grandioso a ponto de movimentar as grandes massas e fazer com que muitas ações mudem. É isso.